Biografia de Maria de Lourdes Paula Maciel. No dia 20 de maio de 1947, no Engenho Camurizinho, na cidade de Água Preta, nasceu uma linda menina gordinha, cheia de saúde, a qual foi batizada com o nome de Maria de Lourdes de Paula. Foi a segunda filha dos 14 filhos do senhor Manuel Anastácio de Paula e de dona Antônia Maria de Paula. Uma criança muito sapeca, alegre, simpática, adorava brincar com seus irmãos. Porém, não tinha muito tempo para isso, pois tinha que trabalhar, ou seja, ajudar seu pai no roçado, a cuidar dos cavalos, dos porcos e ainda ajudar sua mãe a cuidar das galinhas e dos afazeres de casa, lavar roupas no rio, além de cuidar dos irmãos menores. Outro trabalho pesado que fazia era produzir farinha. Uma das frases que seu pai sempre falava era: "Acha o preço de farinha caro? Vai fazer para ver o trabalho que dá." Com tantos trabalhos a fazer, não tinha tempo para estudar. Quando frequentou a escola, tinha mais de 10 anos de idade, numa escola do antigo Engenho Macaco, onde foi intitulado Engenho Florescente. Estudou a carteira do ABC no antigo Mobral, cursando apenas até a metade da terceira série. Passaram-se anos e esta menina transformou-se numa linda moça que chamava a atenção de todos com sua beleza e simpatia. Conheceu seu primeiro namorado, o qual casaram-se. E quando ela pensava que sua vida iria melhorar, continuou a mesma coisa ou até piorou, pois, com um mês de casada, teve que ir limpar mato com sua sogra. Grávida de sua primogênita, seu marido a deixou. Esta parte de sua vida, ela não gosta de falar. Conta que jogou a aliança com tanta raiva, tanta força, que até hoje não sabe onde a aliança foi parar. Mas como ela sempre fala, precisamos observar o lado bom de tudo. E o lado bom deste relacionamento foi sua filha Ivonete Maria de Paula, que foi acolhida por todos da família, pois foi a primeira neta, primeira sobrinha da família. Ivonete, hoje casada com o Wellington, teve 2 filhos lindos, o Ellison e o Enia. Infelizmente, o Wellington hoje não está mais entre nós, porém, faz muita falta pelo seu jeito único de ser. E que considerava sua sogra, Lourdes Gostosa, como ele falava, como uma mãe. Meses depois, Maria de Lourdes foi trabalhar no Recife, deixando sua filha aos cuidados da avó Antônia. Sempre que tinha uma folga, visitava a família em Água Preta, que a esperava com muita saudade. Passaram-se 4 anos nessas idas e vindas, até que conheceu o senhor João Pedro em Água Preta, um homem de boa família, bonito, simpático. Após alguns meses, decidiram morar juntos no município, onde morava a mãe dele, Dona Josefa, mais conhecida como Dona Zefinha. Seu João trabalhava cortando cana. Nunca deixava faltar nada para sua família, inclusive para seu filho Elias, que foi fruto do seu primeiro casamento. Elias, hoje, tem 9 filhos lindos. Elias filho, Elisa, Eliana, Eliel, Emerson, Henrique, Heloísa, Everton e Eduardo. Dona Lourdes também adotou o filho de seu marido como se fosse seu filho de sangue, pois o mesmo ele fez com sua filha, que sempre teve muito amor, carinho e respeito. Foi o pai que ela conheceu. Decidiram mudar de vida, deixaram tudo e foram morar no quartinho em Jaboatão dos Guararapes, no distrito dos Prazeres. Este quartinho tinha apenas um baú e um caixão com sapatos e coisas velhas. Seu atual esposo, João Pedro, conhecido como Dão, João, Maciel ou Pampola, foi trabalhar na feira de frutas, junto com seus irmãos Domício e Maro. Após mais ou menos 2 anos, foram morar numa casa alugada em Ponte dos Carvalhos. A vida melhorou um pouco. Seu esposo foi trabalhar em um supermercado. Infelizmente, a primeira filha do casal, uma menina linda, nasceu e em seguida morreu. Mas sua mãe nunca esqueceu. E ainda hoje fala que o nome dela
é Maria de Jesus. Os anos passaram e Dona Lourdes engravidou do seu terceiro filho, que recebeu o nome de seu pai, João Pedro Maciel Filho. Hoje, casado com Jane, tem 2 filhos lindos, Laura e Davi. Tempo depois, descobre que está grávida do seu 4º filho, Josué Pedro Maciel. Hoje, casado com Lucielma, tem 5 filhos lindos, João Paulo, Romilson, Joênia, Joana e Joane. João Paulo, filho mais velho de Josué, foi criado pelos seus avós Lourdes e Maciel como um filho. Foi um presente que Dona Lourdes ganhou, pois, ao ouvir a mãe falar que iria dar o próprio filho, ela falou: sangue meu não vai viver por aí, sem ninguém saber onde está. Vá buscar que eu vou criar. E hoje, João Paulo, após o falecimento de seu marido, foi sua única companhia. João Paulo hoje saiu de casa apenas para trabalhar, mas os cuidados de mãe nunca acabam. Todos os dias ela liga para saber como ele está. O senhor Maciel era um homem muito bom. Apesar de beber muito, nunca maltratou. Após o nascimento de seu 4º filho, decidiu parar de beber. Falou que já estava na hora de parar com este vício e começou a frequentar a reunião do AA, que significa Alcoólicos Anônimos, mas infelizmente continuou fumando muito. Após mais ou menos 2 anos, Dona Lourdes descobre que está grávida novamente. Então nasce sua 5ª filha, a primeira filha mulher do casal, uma menina linda e cheia de saúde, Ana Cláudia. Hoje, casada com Romero, tem 3 filhos lindos, Pedro, Gabriel e Tiago. Ana Cláudia foi alfabetizada na 1ª série e Dona Lourdes sempre a chamava para escrever cartas e enviar para os familiares. Às vezes, se chateava um pouco porque tinha que parar de brincar para escrever as cartas que sua mãe pedia, mas logo ficava orgulhosa quando sua mãe dizia: é porque você sabe colocar as palavras bonitas na carta, minha filha. Após o 5º filho, seu esposo Maciel falou: agora sim, né, Lourdes? Já está bom de parar de fazer menino. Mas ela, com muito medo, não quis fazer a cirurgia de laqueadura. O resultado? Engravidou da 6ª filha, Maria José, que hoje, casada com Jorgival, tem 2 filhos lindos, Jonas e Maísa. Sem ter nenhum cuidado de prevenção, não chegou a 2 anos e engravidou novamente do seu 7º filho, Júnior, que faleceu e infelizmente não deixou nenhum filho. Continuando sem nenhum cuidado, engravidou de sua 8ª filha, Cristiane. Hoje, casada com Marconi, tem 2 filhos lindos, Marlon e Marília. Porém, este foi um ano muito difícil vivido por esta mulher, que até então só cuidava da casa e dos filhos. Só não, né? Porque já é muita coisa. Seu marido sofreu um AVC com 30 anos de idade e não pôde mais trabalhar. Como trabalhava de gerente no supermercado, porém era clandestino, ou seja, não tinha ficha na carteira, não recebeu nenhum direito trabalhista. Convulsões e mais convulsões, muitas idas e vindas ao hospital, aluguel atrasado, passaram por muitas dificuldades, até que a família reuniram-se, doaram um pedaço de terra e juntos construíram uma casinha de taipa para eles morarem junto com seus filhos. O acesso de transporte até chegar a esta casa era dificílimo, mas todos da família ajudaram com a mudança, carregando de uma certa distância aos poucos até a sua casa. Já era tardinha quando nos deslocamos de Ponte dos Carvalhos até a cidade de Água Preta. Chovia muito e o barro do qual a casa foi construída ainda estava fresco, muito mole por causa da chuva, a ponto de colocar dedo e ficar a marca. Mas foi necessário, pois eles não tinham mais como pagar o aluguel e teve que entregar a casa imediatamente.
A família, sempre muito unida, não deixava faltar o essencial, que era o alimento, principalmente das crianças. O tempo passava e Dona Lourdes não conseguia a aposentadoria do seu marido. Foi ficando cada vez mais difícil. Então, trabalhadora como sempre, ela decidiu voltar ao trabalho pesado, tirar conta, ou seja, trabalhar na roça para sustentar a família. Sua filha mais velha, Neta, ficava em casa, cuidando dos irmãos menores, do pai e também da casa. Após alguns anos, conseguiu a aposentadoria do seu marido, o que melhorou um pouco a situação da família. No meio de toda essa dificuldade, ela descobre que está grávida novamente, de sua nona filha, Márcia Maria. Hoje, casada com Sérgio, tem 2 filhos lindos, Gabriel e Rafael. Seu Maciel era um homem muito inteligente e que sabia negociar. Decidiu trocar a casa numa que tivesse acesso a transportes, pois, quando mesmo tinha convulsões, desciam com ele ladeira abaixo, nos braços, até chegar ao carro, para que em seguida levá-lo ao hospital, junto com o dinheiro atrasado do INSS, e conseguiu trocar a casa em outra, a qual Dona Lourdes vive até hoje. Na nova casa, na Rua Coronel Veríssimo, no bairro de Jiquiá, nasceu sua 10ª filha, Jaqueline Patrícia Maciel, que veio a falecer quando completou 10 meses de vida. Uma perca irreparável, pois até hoje Dona Lourdes lembra. Esta gestação foi muito complicada, pois além da idade, tinha problemas com varizes. O médico chegou a alertá-la. Ou fazia cirurgia, ou se engravidasse novamente, ela poderia morrer. Recorda-se que mesmo com o barrigão, tinha que ir cortar cana, e por mais de uma vez, a palha da cana cortou a fina pele das enormes varizes. Perdeu muito sangue e ficou muito debilitada. Mas graças a Deus, Deus lhe deu coragem, apesar de ter que ficar mais de uma semana internada, pois ora faltava médico, ora faltava anestesia, ora faltava anestesista. Mas sabia que se fosse para casa, não voltava mais para fazer a cirurgia de laqueadura. Ao terminar o resguardo, conseguiu a cirurgia das varizes. Porém, o mais difícil foi conseguir deixar esta mulher com as pernas cirurgiadas quieta, pois ela não para. Até hoje é assim. Dorme tarde e acorda cedo, sempre sorrindo e agradecendo a Deus por tudo. Já recuperada, continuou trabalhando em serviço pesado, mas agora já levava seus filhos maiores, João e Josué, para ajudar no trabalho, pois o que ela conseguia não era suficiente para suprir as necessidades de sua família. Surgiu então a oportunidade de trabalhar na Prefeitura Municipal de Água Preta, especificamente no antigo Parque Ecológico Vasconcelos Sobrinho, onde trabalhou como auxiliar de serviços gerais. Anos depois, fez o concurso e se efetivou, e hoje é aposentada, graças a Deus. No ano de 1999, seu filho Júnior decidiu ir morar em São Paulo, onde passou 10 anos. Foram dias de choro, de angústias, sem saber como iria conseguir ficar distante de seu filho caçula. Passaram-se anos. Os filhos cresceram, casaram-se, apareceram netos para alegrar ainda mais a família. Nunca foi vista nenhuma desavença entre o casal Lourdes e Maciel. O que se via era uma reciprocidade de amor, respeito, carinho, atenção e união acima de tudo. Sempre quando saíam, o beijavam, o abraçavam, dizia que o amava. Sempre, nunca o abandonou. Nem ficava se lastimando da vida. Nenhum dos dois. Eles viviam a vida com muita simplicidade e amor. Seu marido Maciel sempre a surpreendia com presentes, lençóis, almofadas, fogões, etc. Apesar das reclamações de Dona Lourdes,
Maciel, tu não tem juízo não, é? Como tu vai pagar isso tudo, menino? Mas ele nem ligava. Sabia que no fundo ela gostava. Ele pagava tudo em suaves parcelas. Os prestanistas, sabendo disso, fazia questão de vender. No início do ano de 2005, senhor Maciel perdeu sua mãe, Dona Zefinha. O mesmo que já estava não tão bom de saúde, ficou ainda mais debilitado, com fortes dores no estômago, não conseguia se alimentar direito e teve que ser internado. Após 8 dias de internamento, no dia 5 de junho de 2005, Dona Lourdes perde não só o marido, e sim o companheiro fiel de todas as horas, que só lhe deu alegria, que a fez se sentir uma mulher de verdade e que sempre a apoiou nos momentos bons e ruins. Foi muito sofrimento para toda a família. Mas nesta vida, a única certeza que temos é que um dia morreremos, apesar de nunca estarmos preparados. O tempo passou, a tristeza diminuiu, mas a saudade do seu companheiro só aumentava. O que preenchia esse vazio eram os filhos e netos que nunca deixava só. Tanto fazia a casa estar vazia, como de repente a família chegar, a qual se sente muito acolhida por esta mulher que tem um grande coração. Em 2010, Dona Lourdes recebeu a notícia que seu filho, Júnior, voltaria de São Paulo para viver mais próximo de sua mãe e de seus familiares em Água Preta. Notícia esta que a deixou muito feliz e satisfeita, pois o seu filho caçula iria retornar para seu lar. Mas cidade pequena, poucas oportunidades de emprego, Júnior decidiu morar em Toritama, pois sabia que seus familiares o apoiariam neste recomeço de vida. Lá também teria mais oportunidades de emprego, mas para desespero de sua mãe, passou poucos meses que estava morando em Toritama, seu filho desapareceu. A mesma só ficou sabendo 2 dias depois, quando seu filho apareceu, muito debilitado, com fome e sede. Foi aí que ele contou como tudo aconteceu, que teria sido vítima de um sequestro e que ainda no cativeiro descobriram que pegaram o homem errado. Foi um engano e o soltaram, mas como ele mesmo falou, senti o manto sagrado de Nossa Senhora me protegendo, pois naquele momento só pensava que iam atirar em mim. Mas graças a Deus, tudo acabou bem. Iniciou o mês de junho de 2010, tudo pronto para as festividades juninas. Palhoção armado, fogueiras prontas, roupas feitas, mas o enchente acabou inundando parte da cidade e fez com que a maioria das pessoas perdesse seus pertences, inclusive Dona Lourdes. Foi muito triste presenciar isso, ver sua casa inundada, suas coisas conquistadas com tanto esforço serem levadas pela água. Foi uma tristeza tamanha, mas novamente a união da família e amigos fez com que ela tivesse forças para continuar sua jornada, pois bens materiais se vão. O importante é a fé em Deus, a paz, a saúde e a união de todos os familiares. Em agosto de 2010, Dona Lourdes recebeu uma triste notícia, que seu amado filho, com apenas 30 anos, que era tão querido, havia falecido no local de trabalho. O mesmo foi descansar e sofreu um ataque cardíaco e veio a óbito. Mesmo com muitos filhos, nenhum substitui o outro. Cada filho é único e tem um cantinho em seu coração. Uma das frases marcantes que Dona Lourdes falou foi a seguinte: perdi meu pai, minha mãe, meu marido, mas perder um filho é uma dor insuportável. É como se arrancasse um pedaço de meu coração. Ela sofreu muito, tudo lembrava seu filho, mas guerreira do jeito que é, ela conseguiu dar a volta por cima
e continuar sendo essa moleca sapeca que vive aprontando com todos. Ela faz suas palhaçadas e ela mesma começa a rir. Uma de suas travessuras foi o medo que fez ao Wellington, o seu genro, quando ele e sua família passaram os dias morando com ela. Era tarde da noite, todos dormiam. Ela acordou, foi até a cozinha e pá! Bateu forte na porta. O Wellington, achando que era um ladrão, foi olhar. Quando chegou na cozinha, Dona Lourdes pula, dando-lhe um baita susto, e começa a rir. Ela mesma começa a rir. Então ele pergunta: tem medo de levar um murro não, é, Lourdes? E ela responde: eu sou besta, é? Fiquei foi de longe. E novamente volta a gargalhar. Adora também imitar pessoas e apronta até com os próprios netos. Imagine. Inventou um ovo de Páscoa de pedra e foi oferecer aos netos. Entre outras coisas que, se fosse descrever aqui, daria para fazer um livro. Esta mulher é sinônimo de alegria, de paz, de amor, de compreensão. Uma mulher admirável que contagia todos com seu bom humor. Não tem como ficar perto dela e ficar triste. Todos que a conhecem têm seu respeito. E mesmo com toda a dificuldade que passou e passa nesta vida, consegue ser esta pessoa maravilhosa. Uma mãe, avó, irmã, filha, amiga, sogra, simplesmente espetacular. Que estes 74 anos se multipliquem com muita saúde. Enfim, todos aqui presentes, desejamos um feliz aniversário com muita saúde, paz e amor. Obrigada por você existir. Nós te amamos.